Só que o rigor da lei brasileira não prevê pena de morte, execução sumária, tortura, nem diz que presídio tem que ser campo de extermínio. Pastor Henrique está falando que todos merecem uma segunda chance. A Márcia Constantino não teve segunda chance. Ela foi estuprada e esganada e morta por um maníaco, um desgraçado que tinha cometido um crime grave contra uma jovem adolescente de 15 anos. Se esse demônio, se esse maldito criminoso tivesse sido executado quando ele cometeu o primeiro crime contra a jovem de 15 anos, a Márcia Constantino estaria viva. Então, pessoas igual o pastor Henrique têm as mãos sujas de sangue, porque defendem criminosos, defendem bandidos, não tem vergonha na cara de defender criminosos que matam crianças. Bandido bom é bandido morto. Obrigado, tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Eu não pude estar presente por conta da reunião de líderes na residência oficial, mas quero sempre, dentro do possível, me manter aqui bastante disciplinado. Eu decidi fazer uma fala hoje por conta de uma reflexão. A expressão que é muito utilizada pelos deputados da extrema-direita, bandido bom é bandido morto. Veja, primeiro, vou reivindicar a lei brasileira. O Estado é laico, temos uma Constituição, temos uma legislação. No Brasil não há previsão de pena de morte, não há previsão de execução sumária. No Brasil não se prevê tortura para pessoas apenadas, tortura é crime. No Brasil não se prevê que o sistema prisional seja um campo de extermínio, onde as pessoas podem ser tratadas de qualquer jeito e até executadas. No Brasil nós falamos em devido processo legal, o direito de defesa, uma pena proporcional ao fato e ações fatais que tiram a vida de alguém. Quando um agente público faz isso, só é legítimo e previsto em lei se é para se defender ou salvar a vida de alguém. Portanto, eu estou reivindicando a própria legislação para dizer que essa lógica que diz bandido bom é bandido morto, ela não parece ter previsão legal. Além da construção elitista e racista sobre quem é esse bandido. Geralmente, no imaginário, ele tem uma cor negra, ele é morador da favela, da periferia, e há uma licença para se agir fora da lei nesses territórios e contra pessoas pobres e negras. Então estamos falando de letalidade, de execução sumária, de glorificação da violência contra o outro como medida de justiça. Mas isso não tem previsão legal. Falo como cidadão, como um democrata, pensando na Constituição brasileira e no Código Penal. Bandido bom é bandido morto, fere o espírito da lei brasileira. Mas por que eu decidi falar sobre isso hoje? Por causa do culto que eu fui domingo. Eu sou nascido e crescido na Igreja Batista, senhor presidente. E desde criança eu aprendi na igreja que nós não desistimos das pessoas. A pessoa que comete um crime tem que ser presa, devidamente julgada. Não estou falando disso. Devido processo legal, devida sentença. É que eu estou falando de outra coisa. Aqui dizem assim, para os presos, que se exploda no fogo do inferno. O nome disso é traduzir o presídio em campo de extermínio. Se foi preso, pode matar. E daí eu comecei a lembrar que as igrejas fazem trabalho em presídio. Para quê? Para dizer às pessoas que elas podem ter uma nova vida, que elas podem sair dali e se ressocializar. Ou as mesmas pessoas que se dizem cristãs e falam que bandido bom é bandido morto, vão chegar na cadeia e vão dizer o seguinte, olha, a tradução dessa frase é mais ou menos assim, você que cometeu um crime, eu desejo a sua morte. Só que essa frase é completamente contrária a tudo que eu aprendi desde menino. Só que o rigor da lei brasileira não prevê pena de morte, execução sumária, tortura, nem diz que presídio tem que ser campo de extermínio. Queridos, se vocês acham que bandido bom é bandido morto, esse é o evangelho segundo Bolsonaro.
segundo o bolsonarismo, que desiste das pessoas, glorifica a violência e quer pagar moeda por moeda. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente por vários minutos o pastor Henrique do PSOL criticando a frase bandido bom é bandido morto, dizendo que a lei brasileira não prevê isso. Citou também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, disse que a frase bandido bom, bandido morto é do evangelho de Bolsonaro. E eu ouvi atentamente aqui, ele saiu, tinha outros compromissos, mas eu sou obrigado a dizer aqui, contar um caso aqui, presidente, importante. Há cerca de 20 anos atrás, numa cidade pequena, próximo da cidade de Maringá, no Paraná, um degenerado, um criminoso, trabalhava na ocasião freelance num circo, prestando serviço num circo que estava na cidade. Ele ganhou a confiança de uma jovem, uma garota de 15 anos. Ele acabou cometendo crimes graves sexuais contra essa menina. Ele inclusive introduziu o cano de um revólver nas partes íntimas dessa menina e depois lambeu a ponta do cano do revólver. Foi preso, pegou uma pena pífia, saiu, foi para Maringá, uma cidade maior, uma cidade grande na região, ganhou a confiança de pastores de uma grande igreja, começou a frequentar essa igreja, e esse degenerado engordou os olhos numa menina, numa jovem criança de 10 aninhos, chamada Márcia Constantino. E num dia, uma festa na igreja, aproximadamente 1000 pessoas frequentando a igreja, um grande salão, um pátio gigantesco ali na cidade de Maringá. Esse homem premeditadamente alugou um veículo. Ele morava ali nas proximidades, num quartinho próximo do centro, próximo da igreja. Ele locou um veículo numa locadora de veículos. E ele passou pela menina, pela Márcia Constantino, numa tarde de domingo. E ela perguntou: onde você vai, irmão? Falou: vou buscar um bolo ali em casa para trazer para a festa. E a menina inocentemente perguntou se poderia ir junto. Ele levou a menina junto. Chegando nesse local, nessa residência, nesse cômodo que ele morava, ele estuprou essa menina de todas as maneiras que os senhores pensarem. Estuprou de todas as maneiras que os senhores pensarem. Fez todo tipo de serviço sexual contra essa menina. Depois a estrangulou, tirando a vida dessa criança de 10 anos. Colocou no bagageiro do carro. Levou até um local afastado chamado Duzentão, chamado Venda 200, lá em Maringá, área rural. Lá ele pegou o cadáver dessa criança, colocou em cima do capô do veículo e estuprou novamente o cadáver da criança já sem vida. Esse desgraçado chama-se Natanael Búfalo. Foi preso, uma comoção grande na cidade de Maringá. Foi preso, hoje ele cumpre pena. Nem o diabo não sabe onde ele está, porque quando descobrem o crime dele, a estadia dele torna-se impossível dentro do presídio. Pastor Henrique está falando que todos merecem uma segunda chance. A Márcia Constantino não teve segunda chance. Ela foi estuprada e esganada e morta por um maníaco, um desgraçado que tinha cometido um crime grave contra uma jovem adolescente de 15 anos. Se esse demônio, se esse maldito criminoso tivesse sido executado quando ele cometeu o primeiro crime contra a jovem de 15 anos, a Márcia Constantino estaria viva. Então, pessoas igual o pastor Henrique têm as mãos sujas de sangue, porque defendem criminosos, defendem bandidos, não tem vergonha na cara de defender criminosos que matam crianças. Bandido bom é bandido morto. Força e honra!